Bora continuar, tá bom? Direto de onde a gente parou. Questão 15, tá bom? Vai falar o seguinte, e tem que lembrar de eu fazer também a questão 10, tá bom? Questão 10 a gente vai deixar como uma das últimas, tá bom? Por que não a última? Porque tem uma outra questão que é idêntica, idêntica à questão 10, tá bom? Que é a questão. Cadê ela, né? Ué, não trouxe ela aqui? Acho que eu não trouxe ela. Ah, tá. Então, a 10 vai ser a última. Mas bora lá, bora fazer a questão 15. Em uma confeitaria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é de R$ 2. E o preço de venda de cada barra é de X reais. Sendo X um número inteiro, ou seja, não vai ser um número quebrado, né? Tipo 3.2, 3.6, 5.1. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números inteiros. Estima-se que 20 menos X barras serão vendidas por dia. Você compreende isso? Compreende isso? Basicamente, se o preço de venda da barra for R$ 4, você vai vender quantas barras por dia? 16. Porque se o preço é 4 e o número de barras é 20 menos x, e x é 4, então 20 menos 4 é 16 barras por dia. Então, se eu colocar a minha barra de chocolate a R$ 20, ninguém vai comprar. Porque vai ficar 20 menos 20, vai ficar 0 barras vendidas por dia. Por quê? Porque é muito caro. Entende? E aí ele vai perguntar qual que é a fórmula, a equação, a lei da função de segundo grau que me dá o lucro diário, tá? Olha só, né? O que que é o lucro? O lucro é o que você fatura menos o custo. Isso é uma coisa que tem que tá óbvia na tua cabeça, né? Como é que você calcula o lucro de alguma coisa? O lucro é o faturamento menos o custo, né? É aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. Esse é o lucro. Como que se dá o faturamento desse negócio? Né? Vamos abrir só o faturamento? Sem variáveis por enquanto. O faturamento se dá pelo quê? Pelo número de barras que você vende por dia vezes o valor de uma barra. Não é verdade? Não é verdade isso? Se eu vendo salgadinho, estou vendendo coxinha. Se eu vendo coxinha e eu falo assim, minha coxinha custa R$ 8, né? Minha coxinha custa R$ 8. E eu vendo 300 coxinhas, 300, então o meu faturamento é de 2.400. Claro. Então, o faturamento é o número que você vende vezes o valor de uma. Óbvio. O custo é como? O custo é o número que você vende vezes o custo de uma. Vezes o custo de uma. Se eu tenho um negócio, né, e uma máquina ela me dá um custo de R$ 2 por dia, e eu tenho 50 máquinas, o meu custo total é 100. Todos os meus aparelhos deram um pau. O custo para arrumar um aparelho, o custo é R$ 5. Eu tenho 100 aparelhos e todos deram pau. Então eu vou ter que gastar 500 conto. Esse vai ser o meu custo. Mas o número de barras se dá como? 20 menos x. Ele falou. Qual que é o número de barras vendidas por dia? 20 menos x. Então o faturamento ele pode ser expresso como, né? Matematicamente, algebricamente. 20 menos x. E qual que é o valor de uma barra? X. Ele falou, o preço, não, o valor de uma barra, o preço de venda, né? O quanto que o consumidor vai ter que gastar para comprar aquela barra de chocolate é X reais, é o preço de venda. É o preço que vai estar lá no mercado. X reais. Então, meu faturamento pode ser expresso dessa linguagem aqui, nessa linguagem. E o custo? O custo é o número de barras que eu vou vender, que também é 20 menos X, né? Isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, é o número de barras. Porque da mesma forma que eu ganho com a barra, eu também tenho o custo por trás, né? Aí o que sobra para mim é o lucro, vezes o custo de uma barra, que ele falou que é R$ 2.
Então agora eu já posso, né, deixar isso aqui um pouco mais bonito, né, porque ainda está com parênteses, está com produto notável, né, ainda falta fazer o chuveiro, né? Então eu já vou fazer o chuveiro. Então, x vezes 20 é 20x. É 20x. Deixa eu ir aqui um pouco mais pro lado. E x vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. Então, isso é um faturamento. E aqui? Quanto que é o meu custo? Primeiro, 20 vezes 2, que vai dar 40. E menos x vezes 2, que vai dar menos 2x. Então, agora eu já tenho os meus valores de faturamento e custo. Agora, é só eu substituir nessa fórmula para eu saber quanto vai ser o meu lucro. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 20x menos x ao quadrado, entre parênteses, tá? Eu costumo brincar assim, é uma piada meio vulgar. Mas o parênteses é a camisinha da matemática. Você se protege muito bem com parênteses, tá? Você não sofre, tá? Você não sofre. Por quê? Se você não bota o parênteses, cara, existe uma chance bizarra de você trocar o sinal. Assim como se você não se proteger na hora do bem bom, do vamos ver, você pode se contaminar com aquela infecção sexualmente transmissível, né? A gente estudou nas aulas de doenças bastante, né? Herpes, tricomoníase, AIDS, né? E toda a cacetada, né? Hepatite B e C, né? Hepatite C causa câncer, tricomoníase tem a secreção vaginal, né? Tem o pior cheiro do mundo, herpes deixa aquela mancha na boca, AIDS acaba com seu sistema imunológico, né? Uma revisão de doenças aí, certo? Beleza. Né? Tem a gonorreia, tem a sífilis, tem a transmissão vertical, né? Quando passa da mãe pro feto, né? Bizarro. Mas beleza. Então a gente bota o parênteses aqui, né? Por isso que eu falei do parênteses. E o custo é 40 menos 2x. Esse é o custo, tá? 40 menos 2x. Você vai ver que foi bom agora eu ter colocado esse parênteses. Porque esse sinal de menos, né? Tenta apagar aqui, né? É sempre uma chatice apagar, porque fica bugando tudo. Pronto. Esse sinal de menos, ele vai multiplicar todo mundo que está aqui e vai inverter o sinal de todo mundo. O sinal de menos, ele inverte o sinal, né? Por que menos com mais? É menos, então o que é mais vai virar menos, e o que é menos vai virar mais, porque menos com menos dá mais. Então vai ficar assim, 20x, essa primeira parte não vai ser alterada, né? Vai ficar 20x menos x ao quadrado, só que aí o menos vai atuar aqui e vai atuar aqui. Aí vai ficar menos 40 e mais 2x. Então 20x com 2x vai dar 22x. E aí vai ficar sozinho ali o menos x ao quadrado e o menos 40. Então, essa é a lei de formação do meu lucro, tá bom? Que está exposto aqui na letra D. Perfeito? Letra D de dado, tá? Essa aqui ela exige um raciocínio algébrico mais fino, né? Mas é uma questão bem da hora. Próxima questão também do Enem, tá bom? Essa questão ela é do Enem, tá? Só um momento que tá muito barulho aqui. Pronto, eu voltei aqui, né? Essa questão ela é do Enem, tá? E deixa eu só fazer a separação, né? Pronto. Porque eu não coloquei a alternativa dessa, né? Só para não me confundir com a questão de baixo. Na verdade, então, não são nem 20 questões, são 21, né? Porque eu esqueci de considerar essa aqui também. Perdão. Beleza. Durante testes de campo de um sensor ambiental autônomo alimentado por bateria, engenheiros acompanharam ao longo das horas a energia ainda disponível no módulo. As leituras foram ajustadas por um modelo que relaciona a energia remanescente em watt-hora ao tempo t em horas, válido desde o início do teste até o deslocamento automático do equipamento quando a bateria se esgota, tá? Então, basicamente, tem um sensor aqui e ele tem uma certa carga de energia, né? A gente estuda isso lá em eletrodinâmica. Ele tem uma carga, né? Tem uma carga. E essa carga ela vai sendo dissipada ao longo do tempo, né? Energia em função do tempo é a potência do aparelho.
né? O que é potência? Potência é quanta energia eu dissipo por tempo, por segundo, por hora, seja o que for. Então, ele fala o seguinte, que essa função ela é válida até o desligamento automático quando a bateria se esgota. Óbvio, né? Porque se acabou a energia, acabou a função. Acabou a energia, acabou a função. Então, no período considerado, não há recargas nem troca de bateria. O dispositivo opera continuamente até que a energia seja zero. E aí ele pergunta: qual o valor da potência elétrica média consumida pelo sensor em todo o tempo de funcionamento? Essa questão ela é bizarra, porque ela exige conhecimento tanto de função de segundo grau quanto de eletrodinâmica. É. Exige o conhecimento de duas áreas ao mesmo tempo, tá? Coceira no nariz, não é meleca não, tá? Sempre tem que considerar isso. Eu sempre tenho coceira no nariz, cara. Bizarro. O que a gente aprende na eletrodinâmica, né? Na física no geral? Potência é igual a energia pelo tempo, né? Energia pelo tempo. E aí ele está querendo saber quanto que é essa potência. Então eu tenho que saber quanto que foi a energia e quanto que foi o tempo. Basicamente, ele está querendo saber a energia, a potência durante o período. Então eu tenho que saber quantas horas que isso durou e qual foi a energia que eu tinha no início. Por que eu tenho que saber a energia que eu tinha no início? Porque essa energia que eu tinha no início foi sendo dissipada ao longo de certa quantidade de horas e a energia pela quantidade de horas me dá a potência. Então, se eu descobrir a quantidade de horas total que eu tive aqui, se eu conseguir achar a quantidade de horas total que eu tive, eu vou conseguir, e não só isso, né? A quantidade total. E se eu achar a energia que eu tinha no início, então eu estava armazenando uma certa quantidade de energia. E aí eu fui dissipando ao longo de horas, vou conseguir achar a potência com isso. Vou conseguir achar a potência, porque a potência é energia pelo tempo. Então, digamos que eu comecei com 200 de energia. E esse processo, até ela se esgotar, demorou 10 horas. Então, quanto que é a minha potência? 20, porque é 200 por 10. 200 de energia armazenada, dividido por 10 horas, eu fui perdendo 20 a cada hora. Isso que é potência. Potência é o quanto de energia eu vou soltando por hora. Quanto que eu vou soltando por hora. E eu não sei se você percebe, mas ele já me deu energia. Vai falar, João, como assim já me deu energia? A energia é 180. A energia é 180. Por que energia é 180? Vamos fazer o gráfico da equação? Vamos fazer o gráfico? O A é positivo ou A é negativo? A positivo, 1,8. Carinha feliz. Carinha feliz. Inclusive, a fins didáticos, eu tenho que desenhar um pouco mais para cima. Você vai entender por quê. E aí, quanto que vale o C? O C, ele vale 180. O C vale 180. Então ele começa com 180, tá? Inclusive eu vou ter que redesenhar a função, tá? Porque ela tá errada, tá? Está errada, tá? Eu tenho que desenhar ela aqui um pouco melhor, ó. Agora sim ficou bem melhor. Ela corta a 180. Ou seja, ela começa com 180. Ela começa porque o que que é o eixo Y? É a energia que eu tenho no início. Não, o eixo Y não é a energia que eu tenho no início, é a energia que eu tenho no geral. E 180 é justamente onde corta, então é onde começa. E eu quero saber a quantidade de horas que durou até eu chegar no valor zero de energia, porque esse gráfico é energia em função do tempo. Eu quero justamente saber qual foi esse tempo aqui que me deu energia de zero. Você fala, João, mas logo depois começa a crescer de novo. Por quê? Por que começa a crescer de novo? Porque é assim que funciona. Depois de um tempo da lei de formação, o gráfico ele continua. Porém, você tem que entender uma coisa.
Por mais que todo gráfico da função segundo grau vai ser uma parábola, vão ter pontos que não vão existir na vida real. Isso é bem avançado. Isso é bem avançado. Porque eu não sei se você percebe. Sai da questão. Sai da questão. Porque isso é bem avançado. Isso é mais avançado do que eu pensava, tá? Essas questões elas são bem difíceis. Então, um momentinho, tem gente batendo aqui na porta. Pronto, continuando aqui, né? Tava falando pra você, né, que é uma coisa muito avançada, né? Isso que eu vou falar aqui pra você agora, mas existem pontos do gráfico que não significam nada. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte parábola, tem a seguinte parábola, aí eu falo que isso aqui, o eixo X é o tempo, sei lá, em função do rendimento, né? Em função do rendimento. Então, interrupção no meio do nada, né? Então, digamos que tem essa seguinte situação, né? Digamos que tem essa seguinte situação. Aí você vai perceber o seguinte, tá, mas tudo isso aqui não faz sentido porque o tempo aqui é negativo. O tempo aqui é negativo e não existe tempo negativo. A análise sempre começa do zero. A análise sempre começa do zero, entende? Então, sei lá, em vez de rendimento, vamos dizer que isso aqui é a altura que eu tenho. Então, digamos que eu já estou a uma certa altura, já estou a uma certa altura, e aí eu pulo. A minha altura, obviamente, vai cair em função do tempo, porque eu vou pular, o tempo vai passar, né? Eu estou nesse ponto, e aí eu vou ter esse comportamento. Então, é como se fosse um gráfico nesse sentido assim. Mas eu teria que completar a projeção da parábola, mas essa parte da projeção da parábola ela não faz sentido porque indica um tempo negativo. Indica um tempo negativo. E isso não faz sentido. Assim como esse ponto que eu estou circulando aqui, tá vendo esse ponto aqui? Não faz sentido. Porque aqui ele está me dando valores negativos de altura. Negativo de altura, mas como que você vai ter uma altura negativa? Só se for negativo em relação a um dado referencial. Então, tipo, se o meu referencial é o chão e eu cavo um buraco, agora eu tô abaixo do chão, beleza, altura negativa. Mas não que a altura seja negativa por si só, é porque em relação ao referencial ela é negativa. E o referencial aqui é o chão. Se eu estou abaixo do chão, então eu estou negativo. E aqui o tempo negativo não existe. Então isso aqui é só uma projeção, só uma continuação da parábola. Mas nesse caso aqui, da questão, a análise da questão, ela se dá em qual escopo? Somente nesse escopo aqui. Ou seja, do 180 até o zero de energia. Ah, João, mas depois começa a crescer a energia. Mas eu não estou nem aí, porque isso não faz parte da questão. Ele fala assim, o dispositivo opera até zero. Quando bate zero, acabou. Isso aqui não existe. Isso aqui é só projeção do gráfico. Entende? É só projeção do gráfico. Então começa com 180. E eu quero que chegue até zero. Para que eu possa descobrir a potência. Então a potência é o seguinte: eu tinha uma energia armazenada, que era uma energia de 180 watt-hora. Né? Ele fala aqui que é watt-hora. Então eu tinha uma energia aqui de 180 watt-hora. Mas por quanto tempo isso aconteceu? Em quanto tempo chegou a zero a energia? Pô, se eu quero saber em quanto tempo chegou a zero a energia, eu pego essa energia e coloco zero para eu saber qual que vai ser o valor de t que isso vai dar certo. Então, zero é igual a aqui 1,8 vezes t ao quadrado. Por que zero? Porque eu quero saber o tempo que demorou para chegar a energia igual a zero. Então, 1,8 vezes t ao quadrado menos 36t mais 180. E, sendo sincero, eu tô com vontade de fazer isso aqui por só um produto. Não tô com cabeça para fazer Bhaskara, mas pode fazer Bhaskara se quiser. Se quiser, pode fazer Bhaskara, mas eu não vou fazer por Bhaskara. Porque esses números estão meio lindos demais, né, para eu não fazer em soma em produto, tá? Então, a soma tem que dar menos b sobre a. Quanto que é b? 36, vai ficar menos 36, menos 36, então b é 36, né? A soma é menos b sobre a. 36. O a aqui é 1,8, então vai ficar 36 dividido por 1,8. Isso aqui é a mesma coisa do que 36 dividido 360 dividido por 18.
O 360, ele é o 180 vezes 2, né? O dobro, né? 180, o dobro de 180 é 360, então 1 vezes 2, dividido por 18. Corta aqui, vai ficar 10 vezes 2, vai ficar 20. Então, isso aqui dá 20, tá? Então, a soma das raízes tem que dar 20. Soma das raízes tem que dar 20, beleza? E o produto tem que ser quanto? O produto tem que ser quanto? C sobre A. O C é 180 e o A é 1,8. Então, percebe-se que 180 por 18 é 1.800 por 18, que vai dar 100. Que números que somados dão 20 e multiplicados dão 100? 10. 10. Porque 10 mais 10 dá 20 e 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10 dá 100. E não faz sentido que seja a mesma raiz, é uma única raiz. Uma única raiz, a gente fala que são duas raízes iguais, mas faz todo sentido porque o gráfico bate uma vez no eixo X. Se bate uma única vez no eixo X, é porque só tem uma raiz. Somente uma raiz. Então é 10. Ou seja, para ir de 180 até zero, demorou 10 horas. Então, se eu estava com 180 de energia, eu estava ali armazenando 180 de energia, e eu fui dissipando ela ao longo de 10 horas, quanto que é minha potência? Se a minha potência ela é energia por tempo, né? Potência é igual a energia por tempo. 180 dividido por 10 dá 18. Então, qual é a potência em watts? 18. Então, 18 watts é a minha resposta, tá bom? Eu fiquei sem alternativa aqui, tá bom? 18 watts. Beleza? Essa questão ela é bem avançada, tá? Ela é bem avançada porque exige entendimento de outra matéria junto com função de segundo grau. Inclusive, tem outra questão, que é essa questão aqui, que é uma questão que também vai fazer isso, vai fazer com energia cinética, vai fazer com outra coisa de física, tá? Então tome cuidado. Essa questão aqui, cara, ela é também difícil, tá? Então só tem pedrada aqui no final. Mas lembra da questão da confeitaria que a gente explicou muito bem lá na segunda aula, né, de questões, na última aula de questões? Então, essa questão vai seguir o mesmo princípio da outra. Vai reduzindo, vai dando descontos da mensalidade e vai aumentando a quantidade, nesse caso de sócios, né? Então, mesmo padrão, mesma lógica daquela outra, mesma álgebra daquela outra, mesma álgebra daquela outra, tá bom? Veja só, um clube de futebol com modelo de sócio-torcedor cobra uma mensalidade de R$ 120 de cada sócio, totalizando 1.500 sócios. Então, qual que é o lucro inicial? Qual que é o lucro inicial? Qual que é a receita inicial? 120 vezes 1.500. Se um sócio precisa pagar 120, com 1.500 eu vou ter que 1.500 vezes 120, que vai ser a receita mensal, vai ser a minha mensalidade, vai ser a mensalidade total de todo mundo que está pagando. Ao realizar uma pesquisa com os torcedores desse time, eu verificou que a maioria achava a mensalidade muito cara. Então vai ter uma alteração agora. Na própria pesquisa, percebeu-se que a cada R$ 2 de redução de mensalidade, ou seja, a cada R$ 2 de desconto que eu dou, eu amplio a minha clientela em 30. Eu consigo ter 30 sócios. Então, por exemplo, se eu reduzo a mensalidade de 120 para 118, ou seja, reduzir em R$ 2, né, reduzir em R$ 2, eu vou para 1.530 sócios. Cada R$ 2 eu ganho 30 sócios. Tá? R$ 2 de desconto, eu ganho 30 sócios. Mas aqui o que você vai fazer? Né? Ele vai perguntar para que a receita obtida no programa seja máxima, qual tem que ser o valor da mensalidade? Você vai testar todo mundo? Não é legal fazer isso. Vai demorar muito tempo, né, para fazer isso. Então, você monta a álgebra, tá? Você monta a álgebra. Era 120 por mês, mas agora está falando que você quer dar desconto de R$ 2, né? Então, menos 2x. O que é esse x mesmo? É o número de descontos que eu dou. Se x é igual a 1, 2 vezes 1, 2. Então, dei 2 de desconto. Vai ficar 120 menos 2 vezes 1, que é 2. 120 menos 2, 118. Vezes 1.500 mais o quê? Mais 30 o quê? Mais 30x.
mais 30x. Veja como a lógica é igual à daquela questão, é idêntica àquela questão. Eu falei que não tinha, né? Mas é porque eu não tinha visto que ela estava aqui embaixo dessa, tá? Eu falei que tinha outra bem parecida com essa, com aquela que a gente já fez da confeitaria. Aí a gente faz aqui o chuveiro tradicional, né? Vai ficar aqui 120 vezes 1.500. Eu faço 12 vezes 15, que eu já sei que é 150 mais 30, 180. 12 vezes 15, 180. Com 2, 3 zeros. Então, 180 mil. 120 vezes 30x vai dar 1.200 vezes 3, que vai dar 3.600x. 3.600x. Menos 2x vezes 1.500 vai dar menos 3.000x. E menos 2x vezes 30x vai dar menos, né? Menos com mais menos 60x ao quadrado. Então, essa é a expressão do meu lucro. Essa é a expressão do meu lucro, tá bom? E ele quer saber o valor da mensalidade, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Né? Tô percebendo que tem números muito grandes, né? Eu posso, sei lá, cara, dividir todo mundo aqui por 6, né? Eu poderia dividir todo mundo por 6, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? A única coisa que eu vou fazer é pegar isso aqui, ó. 3.600x menos 3.000x, eu vou colocar como 600x, tá? Então vai ficar aqui 180.000, 180k, mais 600x, menos 60x ao quadrado. Beleza. Vou deixar assim mesmo. Agora, se eu achar o x do vértice, que é o x ideal, se eu achar o x do vértice, eu vou conseguir descobrir qual que é o número de descontos ideal, porque o x é isso, o x é o número de descontos que eu dou. Lembra daquela outra questão que eu resolvi? X é o número de descontos. X é o número de descontos que eu vou dar. Se eu achar o número de descontos ideal, eu coloco esse x aqui no valor da mensalidade. Digamos que x seja lá 4. Então tem que dar 4 descontos. 4 descontos é o ideal. 4 descontos é o ideal. Se 4 descontos é o ideal, vai ficar 120 menos 2 vezes x, que é 4. Vai ficar 120 menos 2 vezes 4, que é 8, né? E aí vai ficar 120 menos 8, que vai dar 112. Vai falar, você vai descobrir, 112 então é o número ideal, é o valor ideal da mensalidade. Mas vamos ver quanto que é o x do vértice de fato, tá? Qual realmente é o x do vértice, tá? Então, como você calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, tá bom? Quanto vale b? 600, então menos 600. E quanto que vale a, né? Duas vezes o a. O a é menos 60, tá? O a é justamente esse que está ao lado da variável quadrática, não, multiplicado pela variável quadrática, que é o menos 60, tá? Então vai ficar assim, vai ficar, já posso cortar zero com zero, né? Vai ficar aqui 60 dividido por 12, né? E 60 por 12 dá 5. Então, o número de descontos que eu tenho que dar é 5. Eu tenho que dar 5 descontos. Então, qual que vai ter que ser o valor da mensalidade? Pô, se 120 era o que eu tinha antes, se eu der 5 descontos, eu vou descontar 10, porque cada desconto tem R$ 2 de redução. Se cada desconto tem R$ 2 de redução, 5 descontos eu vou descontar 10. Era 120, vai para 110, letra A. Mesma lógica daquela, cara. E você não precisa fazer uma cacetada de conta, de teste. Testa, vou ver se a letra A dá certo, se a letra B dá certo, se a letra C dá certo, se a letra D, letra E. Não é legal. João, mas o 110 já tá na letra A, logo direto. Mas você não vai ter certeza até que você não faça todas, entende? Você não vai ter certeza até que você faça a última letra E. Você vai ter que testar todas. Tem que testar todas. E você imagina o caminhão de conta que você não vai ter que fazer testando todas, cara. Bizarro. Outros tipos de questão você pode testar. Você sempre tem que avaliar. Vai ser mais fácil fazer pela álgebra ou vai ser mais fácil fazer testando? Aí você avalia aí o que você acha que é melhor.
Próxima questão, 17. Em um teste de frenagem de um novo protótipo de veículo autônomo, cuja massa total é de 1.600 kg, velocidade v em metros por segundo é reduzida com o sistema de freios eletrônicos. Tá. Beleza, né? Ele me deu uma massa, ou seja, vou ter que usar essa massa em algum lugar. Você vai perceber que essa questão ela não é só de função de segundo grau, ela também é de trabalho e energia dinâmica, tá? Bizarro. Aí, basicamente, ela diz o seguinte: a partir do instante do acionamento, a velocidade varia com o tempo t em segundos de acordo com a seguinte expressão. Tá, tem aí a expressão. Velocidade em função do tempo. Tá? A velocidade em função do tempo. Quanto que vale A? Rápido, menos 0,2. Quanto que vale B? Se você falou 105, tá errado, né? O B vale zero, não tem B. Quanto que vale C? O C é 105. O B é zero, não tem B. Não tem B. Você tá vendo algum termo que é acompanhado com o T sozinho? Sem ser o T ao quadrado? Não. Então não tem B, tá? Só tem A e C. Só com isso a gente consegue saber também, né, que a parábola ela vai ser perfeitamente simétrica, né? A parábola vai ser perfeitamente simétrica, tá? Lembrando disso, né? O B igual a zero. Naquela questão 10, você vai entender por que que é importante saber que o B é igual a zero, tá? Essa questão, pô, ela é o brilho, né? É o brilho puro. É a mais difícil que já caiu na história, tá? De função quadrática. E aí ela caiu no Enem. No Enem, tá? Que ela caiu no Enem. A mais difícil de todas que a gente vai fazer caiu no Enem, tá? Toma essa. Então, a velocidade pode ser expressa dessa forma, tá bom. Um dos protocolos de segurança do teste envolve a ativação de paraquedas de frenagem, tá bom. Tô nem aí. Esse sistema só pode ser selecionado de forma segura quando a energia cinética do veículo atinge o valor de 500.000 joules. A energia cinética de um corpo de massa, m, velocidade v, dada por energia cinética, é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então ele esperava que você soubesse a fórmula da energia cinética, né? Não a fórmula, porque ele te deu a fórmula, mas esperava que você já soubesse como funciona a energia cinética, né? E ele vai perguntar qual que é o tempo mínimo de espera em segundos após o acionamento dos freios. Olha só. O que é energia cinética? Energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Ele te deu o quanto de energia cinética esse carro tem? Esse veículo tem? Sim, ele falou 500 mil. Então, 500 mil. Ele te falou a massa do carro? Sim, 1.600. Agora você vai conseguir descobrir a velocidade, porque é a única incógnita que falta. Divide esse 2 aqui, fica 800. Né? 1.600 com 2 fica 800. Esse 800 passa para cá, dividindo. Então vai ficar aqui 500 mil dividido por 800. Corta 0 com 0, vai ficar 5.000 dividido por 8. 5.000 por 8 vai dar, né? Divide por 2 3 vezes. 2.500, 1.250, 625. Então, a velocidade ao quadrado dá 625. Quanto que é a raiz de 625? Essa tem que saber de cabeça, tá? Essa tem que saber de cabeça. A raiz de 625 é 25. É 25. Por quê? 25 vezes 25, né? 25 ao quadrado dá 625. Então, com essa velocidade, qual que vai ser o tempo mínimo de espera dos freios? É só você vir aqui nessa equação que ele tinha te dado e você botar 25 no lugar da velocidade. Então, em vez de V, bota 25. Aí vai ficar 25 é igual a 105 menos 0,2 vezes t ao quadrado. Esse 105 ele está somando aqui, né? Ele está com sinal positivo, ele passa para o outro lado negativo, então vai ficar 25 menos 105 igual a 0,2t, a menos 0,2t, né? Perdão, ao quadrado. 25 menos 105 vai dar menos 80. Menos 80 vai ser igual a menos 0,2 vezes t ao quadrado. Sinal de menos nos dois lados. A gente tira o sinal. Esse 0,2 pode passar para o outro lado dividindo, vai ficar 80 dividido por 0,2, que é a mesma coisa do que 800 dividido por 2.
800 dividido por 2 dá 400. Então, 400 é igual a t ao quadrado. Esse quadrado passa do outro lado como uma raiz, vai ficar t igual a raiz de 400, e a raiz de 400 é 20. Então, qual o tempo mínimo de espera em segundos após o acionamento dos freios para que eles possam ser ativados com segurança? 20 segundos. Perfeito? Próxima questão 18, tá? Essa aqui eu lembro que eu enviei para você, né? Eu tinha enviado essa questão. É a questão da Unicamp, tá? A questão recente da Unicamp, 2025. Pergunta o seguinte: o gráfico de uma parábola de equação y igual a x ao quadrado mais bx mais c passa pelos pontos. Passou pelos pontos. Aí vai perguntar qual que é o produto de A, B e C, tá? Então, com esses pontos, você consegue descobrir a lei da equação, tá bom? Porque isso aqui é um valor de x, isso aqui é um valor de y, isso aqui é um valor de x, isso aqui é um valor de y, isso aqui é um valor de x, isso aqui é um valor de y. E todos esses valores, eles aparecem, né, quando você faz o gráfico da função, né? Vai ter um valor que vai ser coordenada do menos 2, 5, outro que vai ser 2 menos 1, outro que vai ser 0 menos 4, e por aí vai, tá? Então, você consegue achar a lei de formação com 3 pontos. Na função do primeiro grau, eram 2 pontos só. Por quê? Porque aqui são 3 incógnitas. Então, quando você tem 3 incógnitas, você precisa de um sistema de 3 equações. Beleza? E na hora da função do primeiro grau, é só o A e o B, não tem C, né? Então, você só precisa de 2 equações. Como vai ficar aqui, né? Vamos usar esse primeiro termo, né? Menos 4 é o meu y, né? Menos 4 é o meu y. Então, eu substituo o y aqui por menos 4. Vai ficar igual a vezes x ao quadrado. Então, a vezes x, mas o x aqui é o zero, então vai ficar 0 ao quadrado. Mais b vezes 0, mais c. Veja como eu já achei o meu c. Porque 0 ao quadrado é 0, vezes a dá 0, e aqui dá 0, deu tudo 0, c é a única coisa que resta, c é igual a menos 4. Isso já é bom, tá? Porque eu já achei um dos valores. Ele quis o produto de AB, A vezes B vezes C, e eu já achei o valor de C, que é menos 4, menos mal. E com isso eu já posso substituir nos outros pontos Q e M, já posso substituir o C por menos 4, tá? Já posso substituir o C por menos 4. Aí tem esse ponto aqui, né? Que ele é menos 1y é igual a vezes o x, que no caso, x ao quadrado, que no caso é 2, então 2 ao quadrado, mais b vezes x, que no caso é 2, e mais o c, que é um menos 4. Então, mais menos 4. Então, menos 4. Esse 4 eu posso passar para lá positivo, vai ficar menos 1 mais 4 vai ficar 3 positivo. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4a. E b vezes 2 é 2b. Né? Só para reorganizar, ficar uma coisa mais bonita. E mais simples, né? E lá no outro caso, né? No outro ponto M, o ponto M diz que o y é 5, aí vai ficar a vezes o menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que também vai dar 4 positivo, né? Mais b vezes menos 2, mais b vezes menos 2, né? O x agora é menos 2, e mais o c, que é menos 4. Eu já posso passar esse 4 para lá junto com o 5, vai ficar 5 mais 4, vai ficar 9, e aí vai ficar 9, que é igual a vezes menos 2 ao quadrado, que vai ficar 4, vai ficar 4a, né? Positivo, né? Porque menos com menos dá mais. 2 vezes menos b, né? Ou b vezes menos 2, né? Vai ficar menos 2b. Pronto. Né? Esse quadro já tinha passado lá para o outro lado. Então, eu tenho essas duas equações aqui. Né? Tem essas duas equações. Eu quero descobrir o a e o b. Eu tenho justamente duas equações para fazer isso. Eu posso fazer aqui pelo método da substituição ou pelo método do cancelamento. Né? Então, eu vou fazer o método do cancelamento. Tá? Então, eu vou reescrever a equação aqui de cima, tá bom? Essa equação aqui, só para ficar algo mais pedagógico, mais didático, né? Vou escrever aqui, tá bom? Por que que eu vou usar o método cancelamento? Porque eu já estou vendo que esse menos 2b, ele cancela com o mais 2b, né? Tem um cancelamento aqui. Então, eu já posso chain chon, né? E aí fica aqui que 9 mais 3 é 12, é igual a 4a mais 4a, que é 8a, né? E aí eu passo esse 8 para cá,
e eu descubro que o A ele vale 12 por 8, que é 631,5, né, então 12 por 8 é 1,5, o valor de A é 1,5, tá bom? 1,5. Então já achei que o valor de A também, né? Show de bola, já achamos. Agora só falta o B, né? E o B vai ficar de boa. É só eu substituir o A nessa equação aqui, por exemplo, né? E a gente já acha, né? Então vai ficar aqui 3 igual a 4A, que é 1,5, né? Então 4 vezes 1,5, mais 2B, tá? Quanto que é 4 vezes 1,5, né? É 4 mais 50% de si próprio. 50% de 4 é 2, então 4 mais 2, 6. 6 mais 2b. Passo o 6 para lá, vai ficar 3 menos 6. 3 menos 6 vai dar menos 3. E menos 3 é igual a 2b. Passo o 2 multiplicando, né? Não, passo o 2 dividindo, né? Tá multiplicando, passa dividindo. E o meu b é menos 3 sobre 2, né? Quanto que é 3 dividido por 2? É 1,5, né? Então o B ele vale menos 1,5. Tá? Então já achamos os valores. E agora ele quer o produto de todo mundo, né? Então o B eu achei o valor dele, né? É menos 1,5. E agora você tem que multiplicar todo mundo, né? Primeiro os sinais. Menos com menos, mais, e mais com mais, mais. Então vai dar positivo. 4 vezes 1,5, 6. 6 vezes 1,5, 9. Então vai dar mais 9. Letra D. Perfeito? Letra D. Show! Cara, já estamos aí com 41 minutos, né? E falta 20, que é bizarra de difícil, a 19, que também é dificinha, e aquela 10, que é a brutal, tá bom? Que é a mais legal do dia. E eu acho que eu vou finalizar a gravação aqui. Vou finalizar a gravação, porque eu quero descansar um pouco para fazer essas três últimas, tá? Que são as mais legais, e eu não quero fazer de qualquer jeito. Então, vou dar uma descansada agora. Vou finalizar aqui com 42 minutos e até a próxima.